A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Sou a pastora Eliane. Estou aqui trazendo para você mais um áudio de leitura aí do livro Manual do Pastor e da Igreja. Hoje, o tema que estaremos compartilhando é a fórmula batismal. Ainda estamos no capítulo 4. Passagens bíblicas como Atos, capítulo 2, versículo 38, Atos capítulo 8, versículo 16, Atos capítulo 10, versículo 48, Atos capítulo 19, versículo 5, Romanos capítulo 6, versículo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 27. Dizem que as pessoas foram batizadas em nome de Jesus, sem mencionar a Trindade. Alguns, portanto, advogam que o apóstolo não usaram a fórmula trinitária, o que é plenamente possível, embora não seja uma dedução necessária. Se o batismo foi realmente feito em nome de Jesus, podemos deduzir como que o apóstolo não compreenderam as palavras de Jesus na grande comissão, como prescrevemos uma fórmula definida. Ou então podemos afirmar que o batismo foi feito em nome de Jesus, para enfatizar que ele é o Filho de Deus, morto e ressuscitado. Era a implantação do cristianismo, o nome de Jesus era supramente importante e por isso que batizavam em nome de Jesus. Além disso, é mister notar que o Evangelho foram escritos somente 30 ou 40 anos depois do Pentecoste e, consequentemente, muitas coisas relacionadas a Jesus ainda eram desconhecidas ou ainda não bem compreendidas. Com a produção do Evangelho de Mateus, algumas coisas não bem lembradas ou ainda não esclarecidas completamente vieram à tona. Uma delas é a questão da fórmula batismal. Mateus apresenta a fórmula ritual do batismo com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de acordo com a própria ordem de Jesus Cristo no Mateus capítulo 28, versículo 19. Com isso, progressivamente, a fórmula simplificada de batismo somente em nome de Jesus, a qual se encontrava em Atos, vai cedendo espaço para a fórmula de Mateus. Tudo isso acontece em obediência à ordem de Jesus, de acordo com Mateus capítulo 28, versículo 19. Durante o Pentecoste, nenhum livro do Novo Testamento havia sido já produzido. Não havia um ritual definitivo para o batismo. Batizar em nome de Jesus aconteceu naturalmente. Isso é, não foi algo baseado em cânones ou orientação específica sobre a matéria. É o Evangelho de Mateus que vai esclarecer o ritual formal e especial para a igreja. A literatura da igreja primitiva, tanto do primeiro século quanto do segundo, testemunha claramente de que a igreja sempre manteve a ordenança de Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 19, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um dos exemplos clássicos é o de Didaquê, também chamado de O Ensino dos 12 Apóstolos, escrito em torno do ano 100 depois de Cristo, que afirma categoricamente que a igreja cristã deveria batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, comprovando que a prática cristã era feita conforme a ordem de Cristo em Mateus, capítulo 28, repetimos, versículo 19. Consequentemente, embora exista grande probabilidade de que os apóstolos batizassem, a princípio, somente em nome de Jesus, o Espírito Santo inspirou um deles, Mateus, para estabelecer e selar a fórmula batismal para toda a cristandade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como cremos na revelação gradual e progressiva nessa escritura, devemos ficar com o texto posterior que especificamente estabelece a fórmula batismal através da ordem clara de Jesus e não como atos e relatos históricos do início do cristianismo.
quando ainda nem tudo estava completamente fixado e estabelecido. Além de tudo, Mateus estava presente no dia de Pentecoste e viveu os dias da igreja primitiva em Jerusalém. Como iria ele fixar uma fórmula vários anos depois, se ele não estivesse completamente seguro de que esta fórmula era realmente a ordem de Jesus, a qual foi lembrada por ele e interpretada condignamente pela igreja. No próximo áudio, questões práticas do batismo. Até lá!